Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão medieval do Gabinete de Estudos Oliciponenses, que pertence, como sabem, à Câmara Municipal de Lisboa e ao Departamento de Património Cultural e à Direção, já agora, a Direção Municipal de Cultura. Temos desta vez o prazer de ter connosco a Ana Miranda. A Ana Miranda é doutoranda em História, a História Medieval, mais precisamente, e recentemente submeteu a sua tese de doutoramento, intitulada Ulemas no Harb al-Andalus nos séculos 10 a 11. Ou 5 a 11, agora estou na dúvida porque o fecheiro que ela me enviou diz 5 em números árabes e 11 em números romanos. Penso que é mesmo assim, de 5 a 11 então. Esta tese foi orientada pelo professor Hermenegildo Fernandes e financiada com bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e a Ana Miranda é investigadora integrada do Centro de História e colaboradora do Centro de Arqueologia, ambos da Universidade de Lisboa. E, portanto, o título da sua apresentação é Lisboa e os Sábios do Harb al-Andalus, e passo imediatamente a palavra à Ana para nos contar, então, sobre os sábios do Harb. Força, Ana, podes avançar. Ok, muito boa tarde e agradeço desde já o convite que me foi feito para participar numa destas sessões medievais e de me darem também a oportunidade de falar um pouco acerca do meu tema de estudo nos últimos anos e que serviu de base à minha tese de doutoramento, que submeti recentemente, no passado mês de setembro. Só um esclarecimento, não é do século V ao século XI, mas V da Égira, XI claro. da era cristã. Talvez, mas ainda bem que houve essa nota, porque talvez eu será futuramente a considerar mudar um pouco ou especificar um pouco, colocar quinto Égira, portanto H, de modo a cortar, a anular esse tipo de confusão que possa surgir, para quem não esteja devidamente enquadrado naquilo que andei a fazer na tese. No âmbito, portanto, da minha tese de doutoramento, eu tenho estudado a evolução da população de letrados nas cidades, como o Manuel disse, do Harb al-Andalus, ou seja, nas cidades que formam a periferia ocidental do Al-Andalus, sensivelmente o território que fica a ocidente do eixo Mérida-Sevilha. Portanto, Lisboa é, durante o período islâmico, uma cidade que se pode considerar como ultraperiférica em relação ao centro político, económico e cultural do Al-Andalus. Isto porque, durante o Emirado e o Califado Omíada, o poder político está estabelecido em Córdoba. Em período almorávida, portanto, essencialmente a partir do final do século XII, passa para Granada. A capital é no Magreb, em Marrakech, mas o seu centro principal no Al-Andalus é Granada. E em período almohade é em Sevilha que o império, que de facto os almohadas estabelecem a sua base andaluza. Portanto, tendo em conta que o Al-Andalus é já por si mesmo uma periferia do mundo muçulmano, dado que o centro religioso é Meca e o centro político é Damasco, e depois Bagdade, vai caminhando para o Oriente, digamos, Lisboa constitui algo como uma periferia da periferia, ou seja, é uma periferia não só em relação ao mundo muçulmano, ao centro do mundo muçulmano, mas também em relação ao Al-Andalus, que por si é uma periferia quando vemos o mundo muçulmano como um todo, na Idade Média. Portanto, agora, que sábios são estes? Os letrados ou os sábios são designados no mundo muçulmano como ulama.
é uma palavra que foi adaptada para o castelhano e, consecutivamente, para o português como ulemas. Ulemas. E é uma palavra que deriva de ilm. Ilm é a palavra árabe para conhecimento. Não o conhecimento prático, o saber fazer, mas o conhecimento da essência das coisas, o conhecimento religioso, por exemplo, que implica estudo. Portanto, o conhecimento tem no Islão um papel fundamental na aproximação a Deus. Portanto, sendo Deus o Criador de todas as coisas, o conhecimento de todas as manifestações do Criador, portanto, leva, por sua vez, à compreensão de Deus. Ou seja, permite ao indivíduo ascender da animalidade. É o que distingue um ser humano de um animal. É a capacidade de conhecer. Neste sentido, todas as formas de conhecimento são vistas como sendo úteis. Isto, tanto o conhecimento religioso, o direito, filosofia, medicina, conhecimento da língua. No entanto, há uma hierarquia dos diversos tipos de conhecimento, sendo que a maior parte dos teorizadores neste período colocam o conhecimento religioso no topo, dado que lida com a questão da salvação e com os preceitos que o crente deve seguir para conseguir essa salvação. E, portanto, aqui entra o papel dos ulemas, ou dos ulama, dos sábios do mundo muçulmano. Dado que, sendo estes os detentores do conhecimento, e do conhecimento religioso em particular, os ulemas passam a ser encarados como mediadores ou intérpretes da palavra de Deus. Daí que, com a conquista islâmica e com a consequente necessidade de adotar normativas e rituais comuns, portanto, que tinham como fonte o Alcorão, mas também passam com o tempo a ter também como uma fonte muito importante a tradição do profeta. Portanto, verifica-se uma crescente importância dos ulemas e uma crescente complementaridade, digamos, uma parceria entre governantes e ulemas. Isto é útil aos ulemas porque muitas vezes eles integram a administração, o que lhes permite usufruir de poder e de recursos. Pelo lado dos governantes, os governantes procuram nos ulemas a legitimação da sua atuação, dado que são os ulemas, enquanto mediadores com a palavra de Deus, que determinam o que é conforme à lei religiosa e o que não é. Apesar desta interdependência, os ulemas vão se constituindo como um grupo individualizado. Ou seja, não se trata aqui de um grupo socioeconómico ou de um grupo profissional, nada disso. Pois a par do estudo e da consagração a uma vida de conhecimento, muitos deles têm cargos remunerados, por exemplo, os juízes, ou outros têm, paralelamente a uma atividade intelectual, têm uma profissão, têm um ofício. Há ulemas sapateiros, há ulemas comerciantes, por exemplo. No entanto, gradualmente, nos primeiros séculos do Islão, os ulemas vão adquirindo uma consciência desse papel. E isso também se nota no Al-Andalus. Por exemplo, eu vou aqui ter uma inconfidência, mas vai ser público em breve. Eu começo o texto, corpus da minha tese, com um poema do Ali-Jari. Ali-Jari foi um poeta do século X, do período Amirida, portanto, era um poeta que estava na corte de Al-Mansur, e por algumas vezes Al-Mansur teve alguns problemas com ele e Ali-Jari foi encarcerado, etc. E acabou por morrer na prisão.
Portanto, nada de novidade quando se trata da Al-Andalus. E o Al-Hijari compõe um poema a enaltecer a figura do sábio. Portanto, que é para ele, para o sábio, não ele, Al-Hijari, mas é para a figura do sábio que todos os olhares se erguem, e, portanto, é merecedor de todas as homenagens, etc. Portanto, esta consciência de que o sábio ocupa um certo patamar de relevo na sociedade também cresce no Al-Andalus. Portanto, não é uma coisa só do Oriente. Esta consciencialização do seu papel vai também levar a que, primeiramente, ao Oriente, no século IX, e depois, um pouco por toda a parte, e também no Al-Andalus, já no século X, eles vão fixar a sua memória em repertórios biográficos. Portanto, estes repertórios biográficos consistem em listas, quase listas de supermercado, mas consistem em pequenas biografias desses sábios, de cada um desses ulemas. E estas biografias são muitas vezes telegráficas. Apenas se sabe o nome, muitas vezes um nome muito curto, não se sabe muitas vezes a sua data de falecimento, e muitas vezes, a maior parte das vezes, nem se sabe a data de nascimento, mas a data de falecimento é aquela que, mesmo para pessoas que fazem estudos neste âmbito para o mundo medieval cristão, portanto, é uma constante, é a data mais comum encontrar, e de situar cronologicamente esse indivíduo. Muitas vezes, portanto, estas listas, digamos, estes repertórios biográficos de ulemas surgem, portanto, a agregar indivíduos ou de uma cidade específica ou que exerciam uma determinada função. Até ao Oriente há repertórios biográficos, há pelo menos um repertório biográfico, pena não me lembrar do nome do autor, em que o elemento que aqueles indivíduos todos têm em comum é serem portadores de alguma deficiência, serem coxos ou cegos, enfim, e assim por diante. No caso do Al-Andalus, temos, por exemplo, o caso mais flagrante é o de Al-Rushani, de Córdoba, que escreveu a história dos juízes de Córdoba. Portanto, trata-se de um dos primeiros repertórios biográficos andaluzes do século X, e neste caso, portanto, agrupa não só aqueles que eram juízes, mas aqueles que exerciam especificamente em Córdoba. Portanto, esta afirmação, esta consciencialização dos ulemas começa no Oriente, não só em Meca e Medina, mas também em Kufa ou em Bassorá, no atual Iraque. E, portanto, é inicialmente impelida pelo desenvolvimento da tradição do profeta. Portanto, a tradição, muito resumidamente, trata-se de um corpo de afirmações acerca dos mais variados temas que são imputadas ao profeta Muhammad e vão sendo transmitidas de ulema para ulema, como se tratasse de uma genealogia. E isto obriga, a partir de determinado momento em que a pessoa que contactou com o profeta faleceu e que já não é possível reconstituir o tempo passou e já não é possível verificar em primeira mão se o profeta realmente disse aquilo, isto obriga a uma constante verificação dessa corrente de transmissão da tradição e dos ulemas que a compõem, a fim de saber se não há ali falhas. Portanto, se de facto se foi o profeta Muhammad, ou melhor, se foi o indivíduo A que ouviu do profeta Muhammad, o indivíduo A transmitiu ao indivíduo B, o B ao C, e assim, ao verificar de facto
que os indivíduos estão ligados por essa linha de transmissão do conhecimento, de facto contactaram uns com os outros, assim se assegura que essa tradição é verdadeira. Ora, eu fui dar uma volta ao Oriente para voltar novamente ao Rahr al-Andalus, isto porque é necessário ter em mente alguns conceitos base, porque esta realidade é transferida para o Al-Andalus. Portanto, como é que todo este mundo surge no Al-Andalus? Uma vez que há todo um Mediterrâneo entre um extremo e o outro. Por um lado, o dever da peregrinação. O Hajj leva a que indivíduos de todos os pontos do mundo muçulmano rumem a Meca. É uma viagem longa. Para os estudos que foram feitos e tendo em base também alguns dados que consultei, uma ida a Meca, ida e regresso, demora sensivelmente 3 anos. Obviamente que eles não vão a correr, chegam lá e voltam a correr. Portanto, fazem paragens pelo meio para, enfim, estabelecerem contactos nas principais cidades por onde passam. É uma viagem com perigos e tem de obedecer a um conjunto de preceitos que não estão ao alcance de todos. Por exemplo, é necessário quem parte em peregrinação, necessário em teoria, garanta o sustento da família durante todo o tempo da sua ausência. Portanto, imaginem-se se a viagem se alongasse mais do que o previsível, ou se a pessoa morresse no caminho, portanto lá ficaria uma família, uma mulher ou mais do que uma e respectivos filhos têm sem sustento. Portanto, é necessário garantir o sustento da família, é necessário pagar as dívidas, e como tal isso acaba por demover a maior parte da população, que obviamente não é rica, de fazer a peregrinação. E como tal, é uma minoria aqueles que de facto o fazem. Mas fazem. Eu estou-me a lembrar a propósito dos perigos durante o Emirado de Abd ar-Rahman II, isto no século IX, portanto o Emir incumbe Al-Ghazali, não é o Al-Ghazali do século XII, persa, mas é um daqui do Al-Andalus, em ir em embaixada a Constantinopla. E então ele desculpa-se, diz que já é velho, que parece que consigo imaginar ele a queixar-se que já lhe dói aqui, dói ali, portanto não está para essas aventuras. Mas a verdade é que ele se queixa e queixa-se e que não pode e que depois a família e como é e que já não tem idade para essas coisas, etc. É mesmo neste tom que eu estou a dizer que de facto isso é retratado por Ibn Hayyan, e o Emir insiste, deixa tudo pago, deixa uma valente pensão para as mulheres, que eram mais do que uma, e os filhos se sustentarem, e trata de tudo, e ele não tem outro remédio senão ir. E ele regressou, portanto, teve mais sorte do que muitos. Portanto, a viagem ao Oriente, e isto voltando à questão dos ulemas e ao contacto com o Oriente, a viagem ao Oriente permite o contacto ao longo do caminho com outros ulemas, professores, em cidades como Cairoan, na atual Tunísia, em Alexandria ou no Cairo, no Egito, o que permite a acumulação de um capital de conhecimento e de prestígio que no regresso ao Al-Andalus é por sua vez disseminado por outros que não tiveram essa oportunidade de seguir em viagem. Portanto, a viagem com a finalidade de concretizar
o preceito do Hajj, da peregrinação, acaba também por ser uma viagem em busca de conhecimento. A Rihla tem um nome específico até. Portanto, o Hajj é, contudo, um dos instrumentos de um processo de orientalização mais vasto que se inicia-se antes, basicamente desde o século VIII, desde que os muçulmanos cá chegaram. E até antes dos muçulmanos. Portanto, se vamos a ver desde os fenícios, que estamos bastante expostos à influência oriental. Mas é a partir do século IX que de facto isso se intensifica, a partir precisamente do reinado de Abd ar-Rahman II, e este processo de orientalização caracteriza-se na transferência do Oriente para o Ocidente de vários aspectos da cultura oriental. Isto, portanto, desde a própria religião, é de facto a partir do final do século IX que se começa a verificar um crescente número de conversões ao Islão no Al-Andalus, que atinge o seu pico no século seguinte, durante o Califado, e também muitos aspectos relacionados com a etiqueta ou com a higiene, como o uso de talheres à mesa ou o uso de desodorizante. Portanto, é nesta época, no século IX, durante o reinado de Abd ar-Rahman II, que chega ao Al-Andalus um cantor persa, Ziryab, do seu nome, que traz uma série de hábitos, de estilos, de maneiras de estar da corte abássida ao Ocidente, que estava instalada em Oriente, que estava instalada em Bagdade, e de facto ele vai introduzir na corte algumas mudanças que serão, digamos, alguns indivíduos têm alguma relutância quanto a estes hábitos de higiene ou de etiqueta. Isso não há grandes testemunhos acerca da relutância em os adotar, mas a sua chegada vai causar algum transtorno entre outros sábios, outros indivíduos da corte, que verificam que Ziryab vai ganhar mais do que ele. E, portanto, isso cria logo ali invejas e conflitos. E este processo de orientalização também se traduz na adoção de novas culturas, como eu lembrei-me até a propósito disto ser sobre Lisboa, como a berinjela, o Ibn Lucana, de Alcabideche, tem um poema bastante famoso a descrever a berinjela, o cheiro da berinjela, a forma da berinjela, e portanto é um dos exemplos de uma cultura que é importada, digamos, do Oriente. E portanto, no Al-Andalus, à semelhança do que aconteceu ao Oriente, desenvolve-se um corpo administrativo e militar em torno da governação omíada, sediada em Córdoba, na qual, e a partir de 929 será o califa, portanto, que primeiro o emir, depois o califa, vão atuar como mecenas, alimentando um conjunto de poetas e de sábios de outros ramos do saber que produzem obras de diversos tipos. Por exemplo, Al-Razi produz uma obra histórica que está na base da crónica do Moro Razis, que conhecemos na nossa língua. O Al-Rushani também, sob a proteção califal, produz uma obra biográfica, a história dos juízes de Córdoba. Isto além também de poetas vários que giram em torno do soberano e que compõem diversas obras no sentido de glorificar.
Com o colapso do Califado Omíada, do Al-Andalus, em 1031, portanto, emergem diversos reinos independentes, os reinos de Taifa. E estes reinos vão replicar nas cidades em que estão sediados o modelo de governação califal, isto tanto no plano administrativo como no plano simbólico. Como tal, vão nomear os seus próprios funcionários e patrocinam, vão funcionar também como mecenas relativamente aos seus ulemas. E é isso que acontece em Badajoz, é isso que acontece em Sevilha, é isso que acontece na costa levantina do Al-Andalus, no Charque Al-Andalus, e, por exemplo, com Mujahid de Dénia, à frente da taifa de Dénia, que, para além dos poetas, também patrocina lemas que têm outro tipo de preocupações. Por exemplo, ele patrocina Ibn Garcia. Ibn Garcia compõe uma obra a defender a Shu'ubiyya. A Shu'ubiyya é uma corrente dentro do Islão que advoga, genericamente, que os árabes e os não árabes estão em pé de igualdade. Portanto, os árabes não são superiores aos não árabes, e isso convém imenso a Mujahid de Dénia, porque Mujahid é um liberto de Al-Mansur, portanto, ele era um cristão, ele tinha sido um escravo. Portanto, como vemos esta parceria que também entre ulemas e governantes, que se verificava ao Oriente e que também se verifica no Al-Andalus em período emiral e califal, continua em período de reinos de taifas. Portanto, é no século XI, durante o período dos reinos de taifas, que tanto o Garbo como o Charque, tanto o Ocidente como o Levante ao Andaluz, começam a gerar um número visível de ulemas, porque anteriormente era basicamente Córdoba e as cidades à volta. É agora então que eu vou procurar mostrar-vos aqui um mapa que ilustra um pouco essa realidade. Creio que já devem quase estar a ver. Não é esta aqui. É esta. Portanto, este mapa foi retirado do site da Prosopografia de los Ulemas de Al-Andalus. É uma base de dados que está online e qualquer um pode aceder a ela, basta registrar-se no site, que consta aqui em baixo. E portanto, tem acesso a uma série de informação, mapas, podem introduzir variáveis e analisar a informação mediante essas variáveis. Aquilo que eu aqui trago, portanto, é uma fotografia de todo o período de presença muçulmana na Península Ibérica, portanto, de 711 a 1492. Portanto, este mapa não tem em conta a dimensão evolutiva, mas ele serve para mostrar o quê? É que a concentração de ulama, portanto, em Córdoba, em Sevilha, em Granada, nesta zona do Al-Andalus, que de facto corresponde ao centro político. Se verificarmos na zona levantina, no Charque Al-Andalus, verificamos que de facto existe uma presença também assinalável de ulemas. Estas cidades também geram um número considerável de ulemas, Toledo, Saragossa, e quando olhamos para o Garbo, comparativamente, é uma desolação. E se virmos então Lisboa e Sintra, portanto, de facto, parece Finisterra, mas em ulemas. Portanto, isto é apenas
e tenho aqui alguns números, portanto, para todo este período de governação islâmica na Península Ibérica, esta base de dados registra 8.988 ulemas. Lisboa, para o período todo, apenas registra 23 ulemas. Córdoba, 2.198, vejam a diferença. Córdoba, portanto, aqui. E Dénia, eu escolhi Dénia no Charque, podia ter escolhido qualquer uma outra cidade do Charque al-Andalus, mas como está mais ou menos aqui à mesma latitude de Lisboa, por ser simpático, tinha que escolher alguma. A Dénia conta com, durante todo este período, 125 ulemas. Portanto, logo aqui tem-se uma fotografia do período de governação islâmica a nível dos ulemas em geral, mas repito que isto não tem em conta a evolução ao longo do tempo, mas pelo menos ficam com uma ideia. Portanto, tendo em conta aquilo que observamos no mapa, só um momento, não pensava que ainda estava aqui a partilhar, mas não, está tudo bem. Tendo em conta aquilo que observamos no mapa, de facto, o caráter periférico, em termos geográficos, face ao centro político andaluz, não atuou sozinho para produzir estas diferenças. Se assim fosse, também o Charque não teria aquela quantidade de indivíduos. Não se verificaria, por exemplo, uma diferença tão acentuada entre os 125 de Dénia e os 23 de Lisboa. Seria uma diferença menos acentuada. Portanto, se a discrepância do número de ulemas entre o Harb e Lisboa em particular e o centro do Al-Andalus facilmente se explica pela distância face ao poder, isso não explica a assimetria entre o Harb e o Charque. A diferença fundamental reside, penso eu, no modelo económico e social do Charque virado para o comércio e para a troca com o mundo mediterrâneo. E o que, por sua vez, permite um crescimento urbano mais acentuado e um poder político com mais recursos capaz de atrair e de fixar mais sábios. Agora, olhando somente para a questão para a situação de Lisboa, uma ressalva que eu devo fazer: a base de dados que eu utilizei, ela das escolas, portanto, ela está a ser trabalhada por uma equipa da Escola de Estudos Árabes, do CSIC, e ela está em permanente construção. Portanto, há fontes que ainda não foram vertidas para a base de dados. Portanto, se formos a analisar ou comparar com os estudos que já saíram no passado sobre Lisboa, estou-me a lembrar de um da Maribel Fierro, os ulemas de Lisboa, que saiu nos Rostos da Cidade, exatamente, nem todos os nomes podem coincidir. Isto porque na base de dados há indivíduos que ainda não constam e, portanto, a professora Maribel Fierro terá utilizado informação de fontes que ainda não foi totalmente carregada. E depois há uma questão que dificulta a análise, que é, em algumas fontes, o Shebuna, Al-Shebuna, é Al-Osuna. Ou seja, o editor terá pensado que era Lisboa e não Osuna, ou o contrário.
Portanto, há um conjunto de indivíduos que não se sabe ao certo de onde é que eles são, o que só gera ainda mais ruído quando queremos analisar estas questões com detalhe. Voltando então a Lisboa, e também porque o tempo continua, o tempo não para, portanto, desde a conquista islâmica até à segunda metade do século VIII, Lisboa terá mantido a sua autonomia, pois pensa-se que terá beneficiado de um estatuto similar ao de Múrcia, no Charque al-Andalus. E isto atribuía aos judeus e aos cristãos a possibilidade de manterem a sua religião contra o pagamento de um tributo. Isto poderá ter, de facto, atrasado o processo de conversão, na zona de conversão ao Islão, na zona de Lisboa, e, consequentemente, também a emergência e o aparecimento de sábios. Portanto, Lisboa manteve-se, digamos, discreta, não aparecia nas fontes. A situação altera-se em meados do século IX com os ataques vikings de 844 e a partir daí, de facto, o poder omíada vai dar mais atenção a Lisboa e à costa ocidental, de forma a guarnecer a costa de defesas para prevenir novos ataques, além também de constituir uma marinha de guerra sediada em Sevilha. Ou seja, aqui eu fui buscar esta questão porquê? Porque as incursões normandas vão incrementar a comunicação entre a periferia de Lisboa, a periferia da periferia, e Córdoba. E será a partir do final do século IX e, sobretudo, a partir do século X, que começam a ser nomeados governadores com regularidade para Lisboa. Ora, no entanto, apesar desta maior articulação com o poder, digamos, central, e apesar do crescimento económico e urbanístico, sobretudo a partir do século X, será ainda necessário aguardar pelo final do século X para que surja um lema natural de Al-Shbuna com alguma projeção. Neste caso, trata-se até de um berber, Ibrahim ben Harun al-Masmoudi, o que é, digamos, um resistente, porque ao longo do califado e para o século XI, século XII, há um crescente abandono da nisba berber, portanto, al-Masmoudi é, digamos, o epíteto tribal que o indivíduo tem no seu nome, neste caso al-Masmoudi, e portanto não deixa de ser irónico numa altura em que começam a decrescer as referências e as nisbas berberes, seja precisamente em Lisboa que o primeiro indivíduo com relevância seja um berber. E portanto ele é natural de Lisboa, mas transfere-se para Córdoba e é lá que ele vai desenvolver a sua atividade. Logo aí vê-se que Lisboa poderia não oferecer as condições para poder evoluir na procura do conhecimento. Aliás, verifica-se que cerca de metade dos ulemas naturais de Lisboa não têm data de falecimento associada, o que complica muito quando procuramos verificar a evolução desta população, portanto, estes mesmos indivíduos que não têm uma data associada também não têm mobilidade associada, ou seja, parece que nasceram e morreram em Lisboa. Portanto, admite-se que estes indivíduos, acerca dos quais não se sabe quase nada, para além do nome,
não tenham chegado a integrar as redes de transmissão do conhecimento e que por isso se saiba muito pouco acerca das suas vidas. Até temos de ter em conta que a fonte de onde provém a maior parte destes indivíduos que têm pouca informação associada é Ibn al-Abar, do século XIII. Ou seja, há um fosso cronológico entre o biógrafo e os biografados. E, portanto, as questões de detalhe tendem a esbater-se se não estão suficientemente documentadas e se não há um conjunto de indivíduos que, de facto, tenham sido tenham alguma informação relativamente a esses ulamas de Lisboa. E, de facto, não terá sido possível ao biógrafo avançar mais para além do nome. Portanto, verifica-se que é no século XI que há um acréscimo de ulemas em Lisboa. Alguns até são conhecidos do público lisboeta contemporâneo. Já falei do Ibn Muqana. Ibn Muqana foi um poeta que ele fez um périplo por diversas cortes andaluzas. Esteve em Saragossa, esteve em Dénia, em Valência, esteve em Málaga, na corte Amudida, portanto uma corte que se instalou. Os Banu Hamud são uma dinastia do norte da África que, quando já não havia califado, arrogaram-se ao título califal, e ele esteve lá a glorificar também o califa Amudida, e regressou no final da vida a Badajoz. É também o caso de Al-Taital, de Sacavém, Al-Sacbani, também poeta. Ele estudou em Córdoba e acabou, no final da sua vida, por regressar à sua zona de origem. E é, aliás, também no século XI que um alfaqui de Lisboa, de nome Muhammad Ben Ibrahim Al-Fihri, promove a reunião de poetas que estão de passagem por Lisboa. Portanto, ele, quem recolhe este testemunho é Ibn Bassam, de Santarém, e será Al-Fihri que vai ao campo onde está Ibn Muqana a dar ordens aos trabalhadores, que vai recolher alguns dos seus poemas e faz o mesmo em relação ao Teital, e também vai ser sob o seu patrocínio que se reúnem em Lisboa Ibn al-Dudin de Valência, que ao que parece estaria indisposto ou não sei se ou ao contrário, o rei de Valência ou de Almeria estaria indisposto com ele e procurou refúgio. Ibn Asili de Saragossa, que praticava, segundo o que diz Teresa da Garul, mendicidade profissional, ou seja, andava de corte em corte a mendigar, digamos, em troca de poemas, apesar de não se conhecer grande produção literária dele. E muito importante foi também neste período que chegou a Lisboa um membro dos Banu Hud. A Banu Hud é a família reinante de Saragossa, e um dos seus elementos, Abu Muhammad, foge do seu primo Al-Muqtadir, que na altura reinava em Saragossa. Ele foge pelo Al-Andalus até chegar a Lisboa. Ele procura refúgio na corte de Badajoz, e o rei de Badajoz encaminha-o para Lisboa. Ou seja, Lisboa é uma periferia e surge como uma espécie de fim de linha quando algum poeta está desavindo com o seu soberano. Em período de taifas, já na transição de período de taifas para período almorávida, o destaque vai sobretudo para Abu Abdallah al-Ansari al-Hazraji. Ele tem origens em Lisboa, viveu em Toledo e foi para o Oriente. Esteve no Egito
E o Egito é, no século XI e XII, o principal centro para onde rumam os ulemas do Harb al-Andalus. Portanto, o Egito está sob controle fatimida, mas os fatimidas mantêm uma abertura e uma liberdade de circulação para indivíduos de todos os quadrantes, porque os fatimidas são xiitas e de facto eles mantêm, diríamos, uma tolerância, entre aspas, para com indivíduos sunitas e de outros credos que transitam no seu território. Portanto, eles mantêm... Só desculpa, só para te avisar que já estamos a ficar um bocadinho apertados. Apertados. Peço imensa desculpa. Estou quase no fim. Uma pessoa começa a se entusiasmar. Continua. Portanto, é interessante, portanto, verificar, isto passando agora o período almorávida. Como sabemos, em 1147 há a tomada de Lisboa por Afonso Henriques e, portanto, há aqui um vácuo, um hiato temporal em que, de facto, não temos grande informação relativamente aos ulemas de Lisboa, ou os ulemas que temos, sabemos vagamente que são do século XII, mas não sabemos se viveram mais para a primeira metade do século ou mais para a segunda. É interessante, contudo, verificar que no século XIII, bastante depois da conquista de Lisboa, a Nisba al-Shbuni, portanto, referindo o indivíduo natural de Lisboa, continua a surgir em alguns ulemas que, apesar de já não terem qualquer relação física com a cidade, uma vez que eles são de Sevilha ou de Algeciras, portanto, encontrei 3 indivíduos nesta situação, também não é muito, mas é melhor que nada, mantêm a Nisba al-Shbuni no seu nome. E todos eles com bastante informação associada. Portanto, um deles saiu para o Oriente, fez o Hajj, o outro pode estar relacionado com uma família que também tem um ramo em Almeria, os Banu Zakalo, que foi inclusive médico e historiador, etc. E estes indivíduos, portanto, apesar de terem raízes em Lisboa, a sua ascendência mais próxima está em Sevilha e em Algeciras. Portanto, para além, e uma última chamada de atenção, para além da tomada de Lisboa em 1147, que terá causado certamente a saída da cidade de parte da população, mesmo que fosse em antecipação àquilo que já se esperava que ia acontecer, temos de ter em atenção em outro aspecto, que é a cedência de Lisboa, Santarém e Sintra por Al-Mutawakkil a Afonso VI em 1093. Isto, portanto, derivou de um acordo entre Al-Mutawakkil e Afonso VI. Al-Mutawakkil de Badajoz procura proteção face aos almorávidas, que por esta altura já tinham atacado Sevilha e Granada, e, portanto, cede essas cidades em troca da proteção de Afonso VI. E, voltando a Ibn Bassam de Santarém, ele testemunha a chegada dos cristãos a Santarém e diz que aquilo não correu muito bem. Portanto, eles chegaram a Santarém, tomaram as coisas tudo pela força, e o próprio Ibn Bassam tem que sair da cidade e dirigir-se, por acaso agora não me recordo se foi a Sevilha, se foi a Córdoba, penso que tenha sido a Sevilha. Ora, eu não conheço nenhuma descrição análoga para Lisboa, mas eu creio que é possível que a chegada, portanto, das forças cristãs também não tenha sido pacífica e nessa sequência alguns indivíduos, alguns ulemas tenham também saído, abandonado Lisboa nessa altura. Portanto,
Até é possível que alguns desses indivíduos sejam antepassados desses Al-Shunis que encontramos no século XIII em Sevilha ou em Algeciras. Para concluir, só para ficar com 2 ou 3 ideias, Lisboa, apesar do caráter periférico e em relação ao andaluz e ao mundo muçulmano em geral, reproduz principalmente no século XI e ainda com uma escala reduzida aspectos da vida cultural islâmica, sobretudo por intermédio de sábios que circularam pelas principais cortes dos reinos de taifas. Portanto, Lisboa não está isolada, em relação, apesar do seu caráter periférico. E é interessante verificar com uma ideia de uma origem, ainda que remota, na cidade de Lisboa, como acontece com aqueles indivíduos do século XIII, indica que a cidade continuava viva na memória coletiva, o que é interessante. E acho que é interessante também para futuros estudos verificar isso, porque de facto a mim surpreendeu tão à frente no tempo ainda existir essa memória entre alguns ulemas. E assim agradeço a atenção que me dispensaram e me passo então a palavra a quem de direito. Força, Miguel. Obrigado, Ana. Foi uma exposição muitíssimo interessante e que certamente trouxe dados novos para muitas das pessoas que nos estão aqui hoje a ouvir, e eu inclusive. E o facto de serem dados também novos suscitaram algumas questões que passo a expor, isto também para abrir o apetite para que outras questões venham a ser colocadas por aqueles que nos estão a ver online. E a primeira questão que me salta é uma dúvida de terminologia. Ou seja, estes ulemas são essencialmente homens de religião que também são juízes, poetas, médicos, historiadores, biógrafos, ou a dada altura essa componente religiosa que me parece marcar o surgimento dos ulemas começa a diluir-se e eventualmente mesmo até a desaparecer, ou se mantém sempre essa componente religiosa? Esta é a primeira questão. Depois não é uma questão, foi algo que suscitou uma enorme curiosidade. É o facto de uma corte omíada ir receber e aceitar aquilo que são novidades vindas de uma corte abássida. E isso talvez possa explicar a não aceitação por alguns setores da corte omíada destas novidades que vêm de Oriente. E depois, uma terceira e última questão. Percebemos claramente, e isso ficou muito claro da sua exposição, que temos uma explosão de ulemas durante o período das taifas. O rigorismo almorávida veio trazer uma redução do número de ulemas, ou isso já é uma cronologia que já escapa à sua investigação? Porque, na verdade, a ideia que nós temos é que o rigorismo almorávida, vai estar à moda, pode ter cortado algumas ideias um bocadinho mais liberais de alguns ulemas, sobretudo no que diz respeito a interpretações do Corão. Sim. Então, começando pelo fim, acerca da eventual diminuição de ulemas em período almorávida. A minha tese, portanto, ela centra-se no século XI, quinto da Égira, mas eu tive que ir até aos indivíduos que faleceram mais à frente, isto para ter uma fotografia completa do século XI. E até porque muitos ulemas eram muito precoces na sua atividade, portanto, hoje começavam, os indivíduos começavam a ler aos 3, 4 anos e hoje 18 há indivíduos que já, enfim, estão numa carreira, já são nomeados cádiz. Também é verdade que podem aparecer nas fontes por serem uma exceção. Mas pronto, isto a propósito
aquilo, até onde eu pude verificar, há um crescimento, e tendo em conta que eu centrei-me no Harb, no Harb há um crescimento em período almorávida. Um crescimento do número de ulemas em período almorávida. E creio que isso acontece também para o conjunto do Al-Andalus. Em relação ao Harb, acontece mais. Não é só um crescimento numérico, mas também uma maior disseminação geográfica. Ou seja, há populações que em períodos de taifas não têm qualquer referência. Estou-me a lembrar, creio não estar a cometer um erro, mas Marachique, Casta da Cola. Portanto, existem indivíduos para essa cronologia, não havia antes. É também de referir que eu trabalhei, basicamente, foi com indivíduos dos quais se sabe a data de falecimento. Portanto, até podem haver mais, mas tinha que fazer alguma triagem e foi essa que eu escolhi para poder ter uma evolução sustentada em dados. Daí que, de facto, no número de ulemas não há qualquer influência negativa da presença almorávida e, inclusive, há, digamos que, vou empregar um palavrão, uma democratização, digamos, uma vez que o conhecimento parece que chega mais às zonas rurais. Isso já acontece em período de reinos de taifas e acentua-se em período almorávida. Não estudei para o período almohada, mas dá-me a sensação que, se descontarmos a questão da contração territorial, ou melhor, o número pode até decrescer, mas isto é apenas já uma intuição, já estou a falar aqui um pouco sem ter dados precisos na minha cabeça, mas deriva mais da contração territorial do que propriamente por outros motivos. Uma coisa que achei interessante é que os almorávidas são muitas vezes apontados como os inimigos da poesia e tudo isso, todo esse posicionamento muito austero, mas achei interessante que é precisamente em período almorávida que há uma maior comunhão de saberes, digamos, indivíduos que, ou pelo menos que isso está expresso nas fontes, que aliam o conhecimento religioso e jurídico, etc., ao conhecimento linguístico e de poesia, portanto, acabam por se mostrar mais completos, digamos, e assim também reproduzir melhor o ideal do ulema. Isto agora eu iria para trás para o conceito do ulema. De facto, a palavra alim, portanto, ulema, ulama, dois ulemas, pode ter esse caráter restrito de tratar-se somente de conhecimento religioso ou pode tratar-se de conhecimento no geral. Muitas vezes nas fontes surge a indicação de que determinado indivíduo é um alim, mas aquilo parece que funciona mais como um título, ou seja, reconhece naquele indivíduo uma capacidade especial para lidar com questões religiosas, porque tendo em conta que o conhecimento, mesmo apesar de haver uma hierarquia em que de facto o conhecimento religioso, porque é aquele que leva à salvação, é o mais importante, todos os conhecimentos e todos os níveis de conhecimento são importantes. Aliás, Ibn Hazm, ele é andaluz, portanto de Córdoba, século XI, ele é uma das primeiras pessoas que eu li e que ele refere-se
é uma coisa que nós hoje classificaríamos de interdisciplinaridade. Ele diz que todos os conhecimentos são como tijolos de uma casa e, portanto, cada um tem a sua função. E nesse sentido, o lama, ou alim no singular, e o lemas, classifica, portanto, creio que é mais adequado, e creio também, por exemplo, as pessoas da escola de estudos árabes do CSIC, que é, uma vez que qualquer tipo de conhecimento é uma manifestação de Deus, e como tal todos devem ser tratados como lemas. Mas sim, é verdade que em certos contextos designa-se alim como para classificar uma pessoa que de facto tem um conhecimento específico por questões, em questões religiosas. E agora era o Ziriab. Pois. Não, provavelmente uma questão, era mais uma curiosidade que saltou da sua intervenção. Sim, bom, é que essa, digamos, resistência que alguns concorrentes do Ziriab criaram à sua presença, tinha aquilo que dá a sensação, portanto, a principal fonte para este assunto é o Ibn Hayyan, Muqtabis 2, portanto, também não há assim muito por onde comparar. Mas, de facto, tinha a ver com questões meramente materiais e, portanto, também com a atenção que o soberano lhe dava, porque quando o Ziriab chegou, aquilo parece que foi uma reviravolta, portanto, a corte cá não estava habituada a tanto requinte. Ou seja, a rivalidade entre Omíadas e Abássidas era apenas no domínio político, porque nesse caso também não teria havido a receptividade que houve a tantos e tantos aspectos vindos do Oriente. Da mesma maneira, a ditar a moda. É que se orienta lux, não é? Mas é também um bocado como é que os Fatimidas, sendo xiitas, portanto, autorizavam tanta diversidade, e foi isso, aliás, também que promoveu o Cairo e o Egito como um dos principais pontos de confluência de diversas culturas. Portanto, eu não tenho uma resposta nem fácil nem difícil para isto. É mesmo, de facto, é uma rivalidade apenas política, tanto que portanto, o Abd-ar-Rahman III e Al-Hakam também vão buscar muito do cerimonial oriental, a nível da maneira como se fazem representar, e tudo isso, portanto, todas essas referências eles encontram bastante utilidade para elas, para o projeto de poder e de representação do mesmo que têm em mente. Obrigado, Ana. Passo a palavra ao Manuel, que tem certamente também algumas questões para colocar. Manuel. Sim, se calhar, dado o adiantado da hora, e visto que já vamos nas 19 horas, se calhar vou, em vez de fazer questões, vou só fazer um comentário e depois a Ana, se entender, diz acrescenta o que entender, mas já estamos um bocado em cima. Eu gostei muito da comunicação, ou da apresentação, podemos, talvez seja melhor chamá-la apresentação. Acho que foi muito interessante e realmente estou ansioso para poder espreitar e ler a tua tese de doutoramento, que me parece que vai preencher uma das múltiplas e das várias lacunas que nós temos acerca destas questões e sobre o nosso passado. Em época islâmica, realmente ainda penso que está muito, muito, muito por fazer, e a tua tese será realmente muito importante para que outras pessoas sigam esse caminho.
há uma questão interessante. Tu falaste em orientalização e eu não posso deixar de, porque a maior parte das pessoas isto pode ser um pouco estranho para a maior parte dos ouvintes, de esclarecer aqui uma coisa simples que é orientalização é uma coisa e islamização é outra. E a orientalização pode incluir até, e isto depois depende da cronologia do tempo, não só do espaço, mas do tempo em que olhamos a questão. E se olharmos para um tempo anterior, por exemplo, à presença islâmica, a orientalização já existia, como a Ana disse muito bem, e também em outras religiões. Nós fomos a ver, e às vezes esquecemos disto, porque o cristianismo depois, a partir do momento em que tem a sua sede em Roma, nós esquecemos que o cristianismo vem do Oriente. Tal como o judaísmo vem do Oriente também. Não um Oriente tão longe, deixa-me só terminar, não um Oriente tão distante como o Islão, mas a diferença é mínima. E portanto, e depois a questão da islamização, e aqui vou ligar a uma questão que tem mesmo a ver com os ulemas, que é a tua proposta, pelo que eu percebi, é que a resposta a esta discrepância entre o que acontece no Rabi e o que acontece no Charque é um modelo comercial e económico ser mais virado para o Mediterrâneo. Estou completamente de acordo com isso, no Charque do que no Rabi, e por isso haver mais referências de ulemas no Charque, ou seja, estamos a falar do Levante da Península Ibérica, do que propriamente no território depois português. A questão da islamização, não achas que também tem uma importância aqui? Porque nós temos e sabemos que a presença moçárabe, ou seja, de cristãos que permanecem cristãos, mas adotam a cultura árabe e oriental, digamos assim, mas permanecem cristãos, ou seja, isto pode também ter sido um entrave ao desenvolvimento do Lemas para o século VIII, IX, e até no 10º, e por isso é que eles só aparecem no 11, que é quando nós temos a certeza que a islamização já está por todo lado. Sim, tentando organizar aqui as minhas ideias. Ou seja, o que se passa é que uma população cujo índice de conversão ao Islão é muito baixo, não necessita de ulemas, não necessita de quem oriente a oração, não necessita de quem faça aplicar as leis islâmicas, porque jogam noutro campeonato, portanto jogam e atuam de acordo com as suas próprias regras e o seu próprio credo. De facto, o que acontece, eu para a tese eu adotei um princípio que é discutível como todos os outros, mas é a análise do nasab, portanto do nome do ulema. Por norma, um nome muito complexo, muito longo, e indica de facto uma ascendência muçulmana também, que começou lá muito para trás, enquanto que um nome mais curto, apenas com 2 ou 3 gerações evidenciadas, remete para uma conversão do avô, por exemplo. Se tiver 3 indivíduos, for o Muhammad bin Ahmad bin Khalaf, imaginemos. Portanto, eu tinha que fazer também tomar alguma opção no sentido de medir, entre aspas, essa islamização, e foi esse o critério que adotei. E é interessante que depois, quando fui ler bibliografia e estudos para o conjunto do Al-Andalus, as cronologias em que de facto eu verificava para o lugar um acréscimo com base nos meus ulemas, um acréscimo de conversões, coincidia com essas cronologias para o Al-Andalus, ou seja, por caminhos diferentes fui dar aos mesmos resultados para o conjunto. E como tal,
e com isto tinhas perguntado, portanto, também acerca da questão da islamização barra orientalização. Digamos que a islamização é um aspecto da orientalização. Daí que e outra coisa ainda é a arabização. Portanto, nós temos na Península Ibérica, nem é possível, nem sei se existem estudos, é muito difícil quantificar a população moçárabe, e era uma população que falava árabe e vestia-se como os árabes, mas simplesmente eram cristãos, daí que muitas vezes eram confundidos com muçulmanos, como por exemplo o acusado Raul no seu relato da conquista de Lisboa. E daí que, portanto, lá está, há uma área cinzenta, digamos, porque parece que todas as metodologias para procurar medir esta situação são falíveis. As próprias fontes às vezes o empregam termos que não são aqueles que nós utilizamos e isso torna difícil a interpretação. Mas portanto, é uma área que de facto, e neste caso relativamente a Lisboa, sim, concordo contigo, o facto de esta zona costeira ter ficado livre durante bastante tempo de uma presença árabe forte, isso levou a que as evidências de uma comunidade de ulemas fossem mais tardias, coisa que não aconteceu, por exemplo, em Beja ou em Niébla, que de facto apresentam ocorrências logo desde o início do século VIII, e isso tem a ver com a implementação dos exércitos nessa região, nessas regiões, nessas cidades. Ok, agora passo a palavra a Miguel e agradeço, só aproveitar para agradecer à Ana e despedir-me, e foi muito interessante mais uma vez e esperamos voltar-te a ouvir falar em breve sobre outros assuntos. Muito obrigado. Eu é que agradeço, estou quase sem voz, mas foi muito gratificante conversar convosco. Ana, muito obrigado. Obviamente em meu nome, em nome do Manuel e em nome do Gabinete de Estudos Holiciponenses. Foi de facto uma conversa interessantíssima. Subscrevo as palavras do Manuel. Temos que agendar mais uma sessão medieval para voltarmos a ouvir falar sobre estes e outros temas relacionados com a Lisboa Islâmica. Como provavelmente já se devem ter percebido, estamos na última sessão de 2021, por isso é a ocasião propícia para desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2022, de preferência muito melhor do que 2021, e cá estaremos em janeiro para a primeira sessão medieval do próximo ano. Um abraço a todos. Ana, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigada, bom ano para todos também.